isso, pastor? Então me explica, eu vou te explicar para você. Eu gostaria nesta noite, você tem Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, você pode meditar numa passagem bíblica, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que nós vamos aprender com a grande missionária hoje, na Bíblia Sagrada, amém? Você pode acompanhar aí. A Bíblia, na verdade, ela afirma dizendo, ela fala, na verdade, ali de um homem que todo mundo sabe ou conhece na Bíblia, um homem chamado Naamã. Todo mundo conhece essa história de Naamã. E dentro desse texto, desse culto de missões, você pode ter certeza de uma coisa, pastor, isso não encaixa, na verdade, ou dentro do perfil, ou na mensagem, talvez, que Deus te revela nessa noite. Mas eu vou te mostrar para você o que Deus tem para nós, para mim e para você reservar nessa noite. Uma grande missionária. É coisa que hoje, muitas das vezes, o homem ou a mulher tem que falar, doutor, tem feito o ID de Jesus. A Bíblia nos afirma, dizer em 1 João 2,6, que aquele que diz, está nele, tem que andar como ele andou. Eu digo para você uma coisa, tanto obreiro, tanto homem, quanto mulher de Deus. Primeira coisa, para fazer o ID do Senhor, você tem que conhecer o caráter da pessoa de Jesus. E quando você entra no livro de João, capítulo 3, no verso 1, a minha Bíblia diz que chegando o dia da Páscoa, Jesus amou aqueles que estavam no mundo e amou até o fim. Então a primeira coisa, o caráter da pessoa, Jesus amou. Quando você entra também no livro de Mateus, no capítulo 9, de 1 ao 5, a Bíblia também nos fala, na verdade, do caráter de Jesus. Um paralítico de Cafarnaum, que a Bíblia nos fala, dizendo que na verdade o que acontece, os escribas, na verdade o que acontece, pensavam, maquinava no seu coração, na sua mente, porque ele dizia assim, porque Jesus, quando chegou perto daquele paralítico, disse somente uma palavra, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus, na verdade, sabia que ele estava pensando no seu coração ou na sua mente. Ele blasfema. Jesus, o que fez? A primeira coisa, Jesus, conhecendo o coração deles, o que por que maquinais mal em vosso coração? Então Jesus conhece o meu e o seu pensamento, porque Jesus, na verdade, falou com os escritos, pastor, na onde mais o caráter da pessoa de Jesus? Eu te mostro dentro da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 9, no verso 36. Você tem Bíblia, vai comendo que é bom. A Bíblia nos mostra o caráter da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele é movido de compaixão, me prova na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus pregava para todos os lugares. E na verdade, quando ele viu aquela grande multidão, Jesus moveu de íntima compaixão, porque eles caminhavam como ovelha que não tem pastor. Pastor tem, mas tem. A Bíblia também fala, Mateus, no capítulo 11, verso 29. A Bíblia diz, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Tem mais, pastor? Tem. Quando você vê em Mateus, no capítulo 15, no capítulo de verso 22 ao 22, capítulo 22, no verso 15 ao 22, olha para você ver o caráter da pessoa de Jesus. Jesus é sábio em resposta. Chegaram perto de Jesus e falaram, Senhor, engraçado, o que é isso? Na verdade, é necessário ou é bom, na verdade, dar oferta a César ou a Deus? Jesus diz o quê? Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Então Jesus é sábio em resposta. O homem, quando na verdade anda no Evangelho de Cristo, o que acontece? Ele é sábio em resposta. Pastor, quem mais que Jesus tinha no caráter da pessoa de Jesus? Me prova. Marcos capítulo 1, verso 22. Você já parou para meditar? A Bíblia diz que ele tem uma autoridade ferindo no mundo. Este fala como, na verdade, como quem tem autoridade, mas não fala como escribas. Olha para você ver o caráter da pessoa. Tem mais, pastor? Tem. Marcos capítulo 11, do 15 ao 18. Já parou para meditar? Que coisa linda. Olha para você ver uma coisa. A Bíblia fala que Jesus, na verdade, é severo para com o erro, porque os campistas, na verdade, o que eles faziam? Comercializavam dentro da casa do Senhor e dizer, esta minha casa é chamada casa de oração. Tem mais, pastor? Tem. Olha para você ver o caráter da pessoa de Jesus. Não é culto, na verdade, de evangelismo ou culto de missões. Lucas, no capítulo 9, do 49 ao 56. Lembra que quando Jesus ia voltar para Jerusalém, a Bíblia nos afirma dizendo que ele, na verdade, mandou os discípulos e eles entraram numa aldeia samaritana. E o que acontece? O povo não queria recolher Jesus porque eles estavam com rosto ou com feição com quem ia para Jerusalém, e na verdade os samaritanos não se davam com Jesus. E o que diz Tiago e João? Senhor, o Senhor quer que nós ore a Deus para que o Senhor manda fogo do céu, consuma esses homens? O que diz Jesus? Eu não vim para condenar ou para as almas, mas eu vim para salvá-la. É o caráter da pessoa de Jesus. Pastor, me prova na Bíblia o caráter da pessoa de Jesus. Olha para você ver no livro de João, no capítulo 11, do verso 33. Olha para você, Jesus comovia e chorava com a situação do seu irmão. Olha para você ver a situação de Lázaro, quando ele olha para os judeus e na verdade vê Jesus olha para eles, compadeceu, Jesus começou a chorar. Então observa bem, tem mais, tem. A Bíblia diz, Romanos 15, verso 3, já parou para meditar? A Bíblia diz que ele não agradou a si mesmo. Crente hoje em dia, você tem que agradar a ele, senão nem na sua igreja ele vai. Tem mais, pastor? Tem. Na onde Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Tem mais, pastor? O caráter
pastor Jesus. A Bíblia diz que ele era o quê, pastor? Irrepreensível. Quem está nele tem que andar como ele. Não tem mais. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 9. Olha para você ver. A Bíblia nos afirma dizendo, pastor, quem era Jesus? A Bíblia nos afirma dizendo que Jesus era humilde. E coisa hoje da humildade na vida de muitos não tem. Tem mais, observa bem, Hebreus no capítulo 2, verso 17. A minha Bíblia diz o quê, pastor? Observa dentro da Bíblia, você tem Bíblia? Começa a observar em Hebreus capítulo 2. A Bíblia diz que ele é movido, o que Jesus era? Jesus tinha compaixão, Jesus apresenta ali como misericordioso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado rodear de fraquezas. Na onde está, pastor? Hebreus capítulo 4, verso 15 ou 5, verso 2 de Hebreus. Pastor, tem mais? A Bíblia diz que o que acontece? Ele aprendeu a obediência, coisa que o cristão não pode aprender. Na onde está, pastor? Me prova na Bíblia. Olha lá em Hebreus capítulo 5, verso 8. Tem mais, pastor? O caráter da pessoa, Jesus está aí. Aonde que está, pastor? Hebreus 7, 26. A Bíblia diz que ele era sem mácula. Você sabe o que é sem mácula? Sem sujeira. Observa bem, Hebreus 7, verso 26. Jesus diz assim, observa bem, 1 Pedro 1, 19, sem defeito. Jesus não tinha defeito. Pastor, me prova mais. 1 João 3, 18. A Bíblia diz que ele era puro. A Bíblia diz em 1 João também 3, 3, que Jesus é justo. Em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5. Jesus é fiel. É o caráter da pessoa de Cristo! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vem cá dentro da Bíblia. E quando nós meditamos na Bíblia, eu gosto de tempo, se tem dúvida, vai gravando, vai lendo também, que é muito bom. Eu gosto de pregar, é assim, à vontade. Negócio de escolher mensagem ou texto bíblico para poder pregar. Primeira coisa, mensagem revelada por Deus. Está sentada, está louvando, Deus está falando. E quando muitas das vezes a oportunidade estava sendo dada aqui, Deus usou a minha esposa. Ela estava sentada lá atrás. Primeiramente, pastor, dentro da Bíblia, é necessário nós lermos a igreja. A Bíblia de João 5, 9, olha, examinai-vos, filhos, essa escritura, para que cuideis de nela a vida eterna. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja, então é hoje que você aprender. Lê a Bíblia em casa e traz para a igreja ela guardada no coração, para que Deus fale contigo. Mas vamos na Bíblia que Deus tem que falar. A Bíblia, minha firma de gelo, ela não te dá essa história por completa. Você é necessário aprofundar mais um pouco mais. Você pode falar, pastor, todo mundo conhece a história. Não todo mundo conhece. Da forma que você lê, interpreta, você conhece. Mas da forma que o Espírito Santo de Deus revela, vamos ver. A primeira coisa que eu quero te dizer, quem era na verdade o homem chamado Naamã? Vamos falar também de uma grande missionária. Eu quero que você mergulhe comigo na Bíblia. A primeira coisa que nós aprendemos, quem era Naamã? Naamã era o que? Um arameu. O que ele era, na verdade, chefe de um exército, todo mundo sabe. E o que acontece? Este povo, na verdade, de quem, na verdade, ele era chefe do exército, ele não se dava com o judeu, todo mundo sabe disso. A Síria não se dava com o povo de Israel. Eu quero que você entenda a história, que a Bíblia não te fala sobre isso. Primeiramente, a Bíblia fala que eles viviam constantemente em guerra. Você também sabia. A primeira coisa, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, o reino de Israel. Vamos a fundo na história. Foram divididos, ficou o reino sul, quem? A tribo de Benjamim de Judá. Do lado norte, quem ficou? Ficou simplesmente 10 tribos, quem? Ficou as outras 10 tribos. Então Benjamim e Judá no lado sul. E o lado norte ficou para quem? As outras 10 tribos. Porém, uma coisa, quem era a Síria? Dividia, ela ficava do lado norte de Israel. E todo o produto e tudo aquilo que ela comercializava, era necessário fazer o quê? Ela tinha que prestar conta. Então o que acontece? Israel tinha o domínio de todo o comércio, de todo o transporte, de tudo aquilo que ela fabricava ou produzia. E eles não queriam, por isso que eles viviam em guerra. Porque antes, no tempo de Davi, a Síria tinha que pagar tributo para Davi. Mas depois ela conquistou sua independência e viveu em guerra aproximadamente por 150 anos. Eu quero só para você entender uma história. Vamos aprofundar aqui. E a coisa que eu acho interessante nessa história, que houve uma trégua, houve uma pausa, e outra coisa, houve na verdade uma incursão, que quando Naamã, chefe de um exército, um homem leproso, ele saiu na verdade da sua casa, ou ele saiu do seu país, invadiu na verdade uma terra, uma cidade pequena de Israel. A Bíblia diz que na verdade o que ele faz, ou o que na verdade esse esporte era muito comum, chamado o que de incursão, era entrar numa cidade, saquear ela sem deixar ninguém ferido. Então o que acontece? Ele entra lá, o que leva? Uma menina escrava para serviço da sua senhora. É aqui que começa uma grande obra missionária, porque talvez você ache que missão é bater na porta dos outros. A primeira coisa para fazer missão, a Bíblia diz que primeira coisa, aquele que diz estar nele tem que andar com ele, andou. A Bíblia diz também no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 4, andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Crente que anda na carne não conquista nada e nem ganha alma para Jesus. Você vai aprender a andar no Espírito, é hoje. É hoje! É hoje, crente! É hoje que você vai aprender. Por quê, pastor? A Bíblia diz que essa menina israelita, ela foi levada para ser escrava
de um homem chamado Naamã. E ela fazia serviço ou trabalhava na casa da sua senhora, lá escrava. Como que eram as vestes dos escravos? Vestido de pano de saco e muitas vezes descalço, nem calçado nos pés não tinha. Mas eu tenho certeza que cada vez que ela encerava aquela roupa ou lavava no tanque, ou areava vazia da sua senhora, ela pensava no seu coração e ela maquinava: o que eu vou dizer para este homem? Este homem, na verdade, segundo a Bíblia Sagrada, que muitos livramentos Deus deu àquele povo por causa desse homem, porque o Deus é aquele que sonda o coração do homem. Antes de você entrar por essas portas, Deus já sabia o que é mais necessário a você, ou o que é cabível a você, ou aquilo que você mais necessita. E o que nós aprendemos dentro da Bíblia? Que na verdade aquela menina, eu acredito, que cada vez que ela areava uma panela, ou muitas das vezes aquela roupa suja que lavava, cheia de espuma e sabão, ela cantava o hino de louvores a Deus. Mais perto eu quero estar, meu Deus. Por quê, pastor? Porque o crente que canta, observa bem, o diabo tem que cair por terra. Nós temos que andar na prova glorificando a Deus. E outra coisa, pastor, como vale, Salmo 23, verso 4, filho, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temos que temer mal algum, porque na verdade o Senhor, que na verdade o que ele quer dizer? Que é o Senhor que nos sustenta. E o que acontece? E eu acredito que ela louvava ao Senhor. Porque, pastor, ela chegou perto da sua senhora, ainda chamada como escrava. Eu quero dizer para você uma coisa: escravo não tinha voz ativa. Mas quando o Espírito de Deus, ou quando Deus está no controle, aprenda uma coisa aqui. É por isso que a Bíblia nos diz, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, querido. Aprenda uma coisa: tem gente que acha que para Deus usar ele tem que ser presbítero, tem que ser pastor. Aprenda uma coisa: você não precisa ser cargo. Por quê? Porque Deus não olha para as suas credenciais, Deus não olha para a cor da sua pele, mas Deus conhece a intenção do seu coração. Mas aquela menina não deixou. Aquilo que eu chamo de uma obra missionária. Por que, pastor? Primeira coisa, chega perto da sua senhora e diz uma palavra: olha, se o meu Senhor estivesse com o profeta que está lá em Samaria, lá em Israel, melhor dizendo, lá em Samaria ou Israel, ele restauraria dessa enfermidade, ou restauraria da sua lepra. Ele seria curado, melhor dizendo. O que na verdade, observa bem, aonde que hoje o Michel Temer, que já foi ex-presidente, aonde que Bolsonaro vai dar ouvido à voz de um peão, ou lavrador, também capinador de roça? É difícil você chegar até ele, mas quando Deus manda, até o diabo cai por terra, meu filho. Quando Deus manda, Deus garante. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando ele capacita, ele envia. Quando ele envia, ele enche. Quando ele enche, ele respalda, porque ele é Deus. Você crê nisso? A igreja se cala por quê, meu Deus do céu? Se calou por quê? Tá tão difícil, né? É difícil. Vou mostrar pra você o que a obra missionária começa aqui. Primeira coisa, todo mundo fala: pastor, engraçado, a Bíblia nos chamou para que nós fôssemos livres. Eu quero dizer para você uma coisa: que crente comprometido com Deus, tem que Deus nos deu o livre-arbítrio. Crente não tem livre-arbítrio. Que é isso, pastor? Se o crente tivesse livre-arbítrio, observa bem, andava todo pintado, com a cara pintada igual patati patatá. Na verdade, andava, como é, pastor? Andava, na verdade, que nem arara, cabelo pintado de vermelho, azul. E na verdade, o cabelo do crente eu só conheço 4 cores. Observa bem, ou é branco, ou é amarelo, ou é preto, ou muito das vezes, pode observar uma coisa: ele dá uma meia amarelada, mas isso é normal. Mas observa bem uma coisa: isso é servo de Deus. Eu tenho certeza que naquele tempo, se ela pintasse o cabelo, observa bem, eu tenho certeza pra você, seria dessas cores, porque também não vou condenar aquele que tem um fiozinho de cabelo branco, quer pretear, mas é a cor normal do cabelo. Mas tem pessoa que quer parecer arara, não cola. Carnaval tá no tempo pra nós, não. Crente não tem isso, não, querido. Mas vem cá! É hoje, pastor. Engraçado, eu pinto meu cabelo, eu sou tão religioso. Tiago 26. A Bíblia diz que aquele que cuida ser religioso não refreia a sua língua, engana seu coração, sua religião é vã. A primeira coisa, aqui você vai aprender: aqui não tem açougueiro, aqui tem o Espírito Santo. Aqui quem fala é glória. Vem cá, que Deus vai falar. Vem cá, eu aprendo uma coisa linda. A primeira coisa, se o meu Senhor tivesse com o profeta que está lá em Samaria, restauraria da sua lepra. Eu aprendo uma coisa linda dentro da Bíblia, porque a primeira coisa, a voz, a palavra de Deus fluiu, surgiu efeito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, observa bem uma coisa: eis que eu chego à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Observa bem uma coisa: Deus conhece a minha, a sua necessidade. Deus conhecia e sabia o ponto fraco, aonde poderia pegar na mão. É que, primeira coisa, você não entendeu. Ele chega perto do rei: eu quero que o senhor me dê uma carta. Eu vou, porque uma menina que trabalha a serviço da minha senhora, uma escrava, ela me disse que na verdade, se eu tivesse com o profeta lá em Samaria, a primeira coisa, eu seria restaurado dessa enfermidade. Eu quero te mostrar o que talvez você nunca leu na Bíblia. Já leu, mas passou o pente. Vou te mostrar para você.
A primeira coisa quando o profeta chega naquele lugar, a primeira coisa quando chega Naamã naquele lugar, talvez ninguém nunca te explicou, vou te explicar hoje. Observa bem, ele chegou com a sua comitiva. E ele pensava em seu coração, isso também você já leu. Ele pensava, certamente, ele vai sair para fora, o profeta, saber que eu sou um homem honrado, vai colocar a mão na minha cabeça. Ah, hipócrita, vem cá uma coisa que você nunca leu na Bíblia, eu vou te mostrar. A primeira coisa que quando ele chega, e na verdade ele pensa dessa forma, e Deus conhecendo o coração do homem, e que estava na vida do profeta, não é o espírito de carne. A minha Bíblia nos fala, João 6, verso 63, que o espírito vivifica, mas a carne para nada presta. O profeta estava no espírito e não na carne, mas na carne estava quem? Naamã. Mas vão na Bíblia que Deus tem muito o que falar. Ei, glória, vem cá. A primeira coisa ele vai sair para fora, vai colocar a mão na minha cabeça, eu vou estar tranquilo, eu vou estar curado, vou voltar bonito. A primeira coisa, crente, você está enganado. Porque muitos crentes querem, igualzinho Naamã, a primeira coisa, ele quer mostrar a Deus, e quer pedir para Deus, e quer ensinar para Deus na área que ele mais necessita. E Naamã foi desse jeito. Naamã falou, certamente já pôr a mão na minha cabeça, eu estou curado. Mas porém uma coisa, ele recebeu uma punição maior. Pastor, porque o profeta não foi ao seu encontro. Por quê, pastor? A primeira coisa, vai lá, diz o profeta, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, certamente você vai ser curado. Porém, uma coisa, ele indignou na hora. Eu vou mostrar algo para você dentro da Bíblia que talvez você já leu e não entendeu. O problema aqui para Deus, se você nunca leu, você vai aprender aqui hoje. A primeira coisa, se você não entendeu, aprenda aqui. Eu quero que você entenda que soberba para Deus, se você não leu da Bíblia, eu vou te mostrar o endereço. A primeira coisa, soberba para Deus tem prazo de validade. Nunca leu, não? Tiago, capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, verso 34. E Mateus 23, 12. A Bíblia diz que Deus abate soberbo e dá graça aos humildes. Se Deus abate soberbo, porque tem prazo de validade para Deus. Você talvez nunca leu, mas você vai aprender. Você vai comer comigo Bíblia, porque eu prego a Bíblia. E outra coisa, presta atenção, pastor, é teologia. Esquece da energia, vão na bibliologia que é melhor. Vem cá, Deus tem que falar contigo. Aleluia. Pastor, por causa de que o senhor me mostra que aquele homem estava sendo soberbo? Observa bem, ele estava recusando, dizendo que as águas do Rio Jordão era água suja, sim ou não? Já leu na Bíblia, pastor, por causa de que Deus olhou que na verdade ele era um homem soberbo? Me prova na Bíblia, Mateus, no capítulo 3, a minha Bíblia me afirma dizendo que João Batista batizou Jesus nas águas do rio. Por causa de que Jesus poderia ser batizado e ele não? Ele era mais gostoso? Um homem todo leproso, fedendo, um pobre desgraçado, miserável, um homem que precisava da misericórdia de Deus. Imagina bem uma coisa, você já observou uma coisa, crente para fazer missão, muitas vezes ele gosta das grandes multidões. Você já parou para observar isso? Engraçado, João Batista, eu olho a sua obra missionária. João Batista ia pregar na onde? No deserto. No deserto tinha alma? Não. Mas aprenda uma coisa, o Espírito de Deus está na tua vida. Deus envia a multidão até você. Aprenda isso, porque João Batista, o povo ia ter com João Batista, e 5 mil almas naquele tempo eram batizadas. Eu te pergunto para você, quantas almas você ganhou para Cristo esse mês? Mês de janeiro está terminando, e como é que está a situação? Pastor, o senhor fala demais, fala na Bíblia, vem comigo. Nós estamos apenas começando, a noite é grande. Eu ganhei tempo. A primeira coisa que eu aprendo, uma coisa linda na Bíblia, olha para você ver aqui, para e pensa, olha aqui. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A primeira coisa, ele queria ensinar para Deus, olha, certamente, eu pensei que ele sairia, colocava a mão na minha cabeça e eu sairia curado. Porém, uma coisa está enganada, mergulhar 7 vezes. Aprenda uma coisa aqui, por que, pastor, 7 vezes? Porque Deus sabia, Deus não queria fazer a obra apenas pela metade ou só no começo. A obra que Deus faz é por completa, então é necessário dar 7 mergulhos. E cada mergulho você vai aprender agora. Você já observou uma coisa? O primeiro mergulho da mancha se chama renúncia. É o que vive muitos crentes, viver de aparência. Deus, na verdade, não quer aparência, Deus quer essência. Tem crente que quer buscar o avivamento de Deus somente como, pastor? Somente no louvor. Mas aprenda uma coisa, avivamento, para ter avivamento, Filipenses 2,13, tem que estar na palavra. Se não tem palavra, não tem avivamento. Ou quero ver você pular no poder de Deus quando a palavra está falando. É assim que Deus usa. Oh, coisa boa. Vai lá! Ei! Avivamento, para ser avivamento, tem que estar centralizado na palavra. Se não há palavra, não há avivamento. Pastor, não está na Bíblia, Filipenses 2,13, vai lá e contudo está no centro da vontade de Deus. Mas vamos lá uma coisa, pastor, renúncia. Por causa de que Naamã precisava renúncia, renunciar às suas aparências, mostrar para Deus seu estado de carência, que ele carecia da misericórdia de Deus. Assim também acontece com muitos crentes dentro da igreja. Ele chega na igreja e glorifica a Deus, e bate no peito e diz que Jesus é bom. Mas eu quero ver você ser o sal da terra e a luz do mundo é lá fora, crente.
Aqui dentro da igreja não me no meio dos irmãos. Eu posso glorificar a Deus, eu posso pular, eu posso falar línguas estranhas, eu quero ver lá fora. Como que está a tua vida diante de Deus? Você já observou uma coisa dentro da Bíblia? Tem crente que é completamente oposto, ele sempre vive, ele está lá em Efésios capítulo 4, no verso 22. A Bíblia diz assim: despojai do velho homem, da concupiscência e do engano. Mas no versículo 24 de Efésios capítulo 4, a Bíblia diz: vós tem que revistais do novo homem. Olha, assim ou não é? Crescendo como em santidade e justiça. Ou outra hora você volta lá no 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas assim, e tudo se fez. Como que está a tua vida na presença de Deus? A coisa roxa. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 2, 16 e o verso 17. O mundo passa sempre, meu filho, a concupiscência, mas sempre aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu te pergunto para você, como que está a tua vida? Você que diz que faz obra missionária. Primeira coisa, era necessário você encaixar no perfil de Deus. Aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. No meio de 20 versículos ou capítulo, você tem que saber como que Jesus amou. A primeira coisa, andou. Então é muito importante isso. A segunda coisa, Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A primeira mergulho se chama renúncia. Observa bem, assim como nós temos que ir ao médico, nós temos que falar com o médico aonde dói, para ele saber qual tipo de remédio nos passar. E assim Deus também, que na mão, o que Deus queria mostrar para ele na mão? É necessário você abrir o teu coração, é necessário que você mergulhe, que somente nesse mergulho na prova que eu te dou, e você passando por ela, eu vou te mostrar para você. Por causa de que quando você está lá em Apocalipse 22, verso 14, foi até dito isso aqui hoje. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e tem na verdade o quê? E possa entrar pelas portas. E o que acontece? Porque aquele na verdade que salta o muro é o que ele é? Ladrão e salteador. E o que acontece? Naamã, ele dá o primeiro mergulho, porém quando ele sai para fora, ele olha para a sua pele e a enfermidade continua ali. Observa bem, Deus requeria dele primeiro passo, mergulho, renúncia. E que na verdade o que acontece? O homem que vivia de aparência. Chegava dos atos, das cerimônias, dos trabalhos sociais, na verdade o que ele fazia? Arrancava a sua capa dentro da sua casa. E o que acontece? Assim também acontece com muito crente. Dentro da igreja se veste de santidade, mas quando chega na sua casa, arranca a sua capa e mostra a podridão do seu pecado. Deus está falando. Ei! Vai aí! Ei! Eu não escolho para pregar na onde que Deus manda, vai! Ei! É lindo isso. Aleluia! Aleluia! Falando já. Outra coisa, pastor, engraçado, o que o senhor olha o segundo mergulho na mão? Vamos aprofundar mais um pouco. O mergulho da fé. Primeira coisa, observa bem, se ele não dá ouvido à voz daquela menina, ele não teria chegado até o profeta. E quando você vê em Romanos, capítulo 10, do verso 17, que a fé vem do ouvir o quê? E ela ouviu. E coisa que muitos crentes têm ouvido a palavra de Deus, mas diz que está andando como Jesus andou. Mas a fé e a obediência está longe. E o que acontece? Obedeceu. Observa bem. A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu aquela menina e deu um mergulho da fé. Pastor, uma coisa que tem chamado muita atenção do crente. Pastor, qual o terceiro mergulho de Naamã? Se chama gratidão. Me prova na Bíblia, vou te provar. Olha, eu vou até o profeta, mas é necessário que eu leve 10 talentos de prata, é necessário que eu leve 6 quilos de ouro e 10 mudas de verde. Você já observou uma coisa que o crente hoje está diferente? Naamã não pensava somente em receber, mas também pensava em doar. No livro de Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus ama aquele que doa com alegria. Então a oferta voluntária na casa de Deus é cabível a Deus. Tem crente que abrir a mão para Deus é difícil. É assim ou não é? Naamã não pensava somente em receber, mas também pensava em doar. E tem crente que só entra na igreja pedindo a Deus e nunca volta para agradecer. Tá igual a parábola dos 10 leprosos e deixa Deus falar. Ei, é muito difícil. Glória! Vai mergulhar nele! Oh, pastor! Esta noite nós vamos mergulhar nas águas do Rio Jordão. O irmão falou comigo poucos dias atrás, pastor, tem razão de senhor andar com agenda cheia. Falei, por causa de quem, meu querido? Engraçado, o senhor entra tudo em conté com o biquinho. Qualquer igrejinha pequena, eu falei, querido, você sabe por causa de quê? A razão por que eu estou caminhando até hoje, por causa da oração daquela igreja pequena, que muitas vezes você recusa entrar nela, porque aquelas pequenas igrejas vão ter um povo humilde, aonde tem me dado força na minha caminhada, primeiro é Deus, mas Deus tem ouvido a oração deles, e é por isso que eu gosto de visitar igrejas pequenas. As igrejas pequenas que oram para um pastor, sabia disso? Para um pregador do evangelho, igual eu ando para esses 4 cantos do meu mundo. Um dia eu saí da cidade lá de Divinópolis, né, um Campo Belo, e via eu meia-noite próximo da cidade de Itaúna.
A carreta quase me esmagou, parei na beira da estrada e falei, Senhor, louva a ti porque o Senhor tem orado, ouvido a minha oração. Deus falou comigo, ai dos meus pequeninos se não orasse por ti. Lembra de uma coisa, querido? A oração do justo pode mudar em seus efeitos. Deus tem ouvido você. Pastor, é assim, né? Eu aprendo uma coisa, segundo Timóteo 2, filho, na casa do Senhor há vários tipos de vasos, ouro, prata, pau e barro. Porém, uma coisa, alguns é para honra e outra é para desonra. E não é difícil. Tá difícil, mas não tá não. Mas hoje eu vou entrar na palavra. Você vai sair daqui renovado, cheio da unção de Deus, do poder de Deus na tua vida. Mas primeiro é necessário comer Bíblia, crente. Vem cá, Deus tem palavra aqui para você. Talvez você entrou nessas portas engraçadas, eu não esperava. Fui pregar também numa igreja, a irmã quando me viu entrando, aí eu estava até sem a Bíblia, que a Bíblia estava no carro, eu coloquei a Bíblia no banco e esqueci, não, que me chamaram lá para frente. Pastor, vem cá, eu ocupo seu lugar de festividade, dentro da cidade de Urbano, não vou falar o nome do ministério, Eu fui lá para frente, porém uma coisa, larguei um paletó na cadeira lá atrás, e fui lá para frente, a irmã falou assim, isso aí, que é o pregador. A irmã olhou para ela, você não conhece esse homem, como Deus usa. E na verdade, quando eu cheguei lá na frente, Deus começou a falar, ela veio cá na frente e falou, pastor, eu trouxe uma toalha para o senhor, que essa toalha era minha, porque Deus mandou pedir perdão para o Senhor. Mas você não se preocupa não, meu filho, é assim que Deus faz. Deus chama sempre as coisas loucas para confundir a sábia. Ei! Deus não quer saber das suas aparências não quer saber da sua identidade, o carro que você possui, ou a casa que você mora. É assim que Deus faz. Com Naamã não foi diferente. Observa bem o que ele tinha. Gastou muito dinheiro para a sua saúde com várias medicinas. O recurso, na verdade, na época, não teve cura. Ele só teve cura quando mergulhou naquela água que ele considerava uma água suja. É lá que Deus queria colar na mão. E talvez você esteja entrando nessa igrejinha pequenininha hoje. Talvez você pense, gente, eu podia estar naquela igreja grande. É aqui que Deus quer falar contigo. Pastor, me prova na Bíblia. Pastor, engraçado, qual é o quarto mergulho de Naamã? Observa bem uma coisa, se chama o que? Obediência. Por quê, pastor? Imagina bem um homem que nem Naamã, acostumado a dar ordem, receber ordem de um profeta. Um homem acostumado a ouvir a voz somente do seu rei. Está ouvindo a voz de um profeta, ele sabia. Se ele obedecesse o profeta, ele estava fazendo o quê? Estava obedecendo a voz do profeta e o profeta estava sendo maior que ele. Mas outra coisa, observa bem, tem crente que fala assim, pastor, eu sei que o senhor prega, mas eu conheço um pouquinho a mais. É assim ou não é? Tem crente que quer dar aula para o pastor, mas não, é o contrário. Você já parou para observar uma coisa? A Bíblia diz que, na verdade, o que acontece naquela hora? Ele obedeceu. E o que ele vai de cabisbaixo para mergulhar? Quarto mergulho. Pastor, qual é o quinto mergulho? Se chama mergulho da humilhação. Por que, pastor, me prova na Bíblia? Observa bem. Um homem, na verdade, acostumado a se despir, somente uma coisa, lá no seu quarto, um homem que não tinha mais contato com a esposa, porque a lepra era contagiosa. A outra coisa, para e pensa aqui, ele tem que arrancar, na verdade, as suas pratas, o seu ouro, arrancar seus cordões, arrancar suas vestes, na verdade, que eu tenho certeza que seria uma veste daquela e tanta, e na verdade se colocar nu diante do seu soldado. Para e pensa uma coisa. Tem crente que ele é tão metido, bonitão e gostosão, né? Ele não gosta de mostrar que ele é falho diante da situação, né? É assim ou não é? Pastor, mas é engraçado, a Bíblia fala que, na verdade, muitos falam, pastor, por que o senhor fala que hoje a lepra é o pecado? E, na verdade, é o salário do pecado, é a morte, Romanos 6:23. Mas a lepra é pecado, pastor, me prova que, na verdade, é um pecado. Eu vou mostrar que esse é uma punição pelo pecado. Me prova na Bíblia, você já leu lá em Números, no capítulo 12? Você já leu lá quando Miriam se levantou contra Moisés e Deus permitiu que ela ficasse leprosa? É por isso que talvez você já perguntou muitos e não sabe. Então, eu te mostrar para você. A lepra é uma punição pelo pecado cometido. Você talvez já leu e não sabe. Então, vamos comendo Bíblia, que é bom. A Bíblia faz parte. Vamos alimentar aqui. Um dia o irmão falou, pastor, como é que nós ouvimos Deus falar? Eu falei, várias formas. Deus fala de 7 formas diferentes. Mas hoje eu não vou falar aqui não. Mas outro dia eu volto e Deus vai falar tremendamente. Mas peraí, vem cá. Eu aprendo uma coisa na Bíblia. Humilhação. Tem crente que você pisa no pé dele, volta até pedir perdão, ele maquina o mal no coração na hora, mas ele fica esperando a oportunidade também dele pisar no seu. É assim ou não é? Você já observou que quando você está orando na igreja, em muitas igrejas por aí, alguém está prestando uma atenção. Um dia eu estava dentro da igreja, a irmã, Senhor, tenha misericórdia, isso me dá um carro. O pastor falou com ele, já contei isso aqui, minha filha, isso é pecado. O pastor, você não pode pedir a Deus bens materiais. Aí um dia eu fui pregar na igreja e festividade, pastor, eu tenho uma vida na presença de Deus, eu posso pedir Jesus um carro? Eu falei, claro.
Perguntei para ele, como é que está a sua família? Tudo na presença de Deus. A tua vida, pastor, todo dia de manhã eu estou aqui na oração. Como é que está a tua família? Toma uma besta. Então você pode pedir que Deus vai te dar. Por quê, pastor? O meu pastor falou que é pecado. Eu falei, não, é porque não conhece a Bíblia, não. Ele não conhece, não. Por quê? Salmo 68, 17, a Bíblia diz que Deus está no meio de 20 milhares de carros. Deus vai te dar um. Em 3 meses a irmã estava andando de um no milho, zerinho, o pastor pedindo carona. Aí você me pergunta por quê? Falta de conhecimento, querido. Se Deus tem, por que ele não te dá um? Se você é fiel, presta bastante atenção. Deus é fiel para com os seus. E aí, minha querida, o dia que ela recebeu a bênção, ligou para minha casa, pastor, não é que verdadeiramente Deus está na tua vida? Hoje eu estou com um carro, que Deus te abençoe. Aprenda isso. Deus tem o de melhor para mim e para a tua vida. Vamos aqui um pouquinho. Aqui, pastor. A Bíblia nos afirma dizendo, oh glória a Deus, coisa boa é falar bastante, né, irmão? Pastor, qual é o 5º mergulho de Naamã? Mas pode ficar tranquilo que não está acabando ainda não. Pastor, na onde que está o 5º mergulho de Naamã? E prova dentro da Bíblia, que coisa mais linda na história. Se chama se confessar. Por quê, pastor? Quando ele dá o 5º mergulho, e vamos falar do 6º mergulho e do 7º mergulho, para você entender melhor. Observa bem uma coisa, a primeira coisa se chama rendição, para você entender melhor, e o outro chama da paz. Por quê, pastor? Ele sai do 7º mergulho e sai curado. Ele chega diante do profeta e fala, Senhor, me dá uma carga deste muro de terra, para que eu leve, na verdade, para o meu país de origem, só para você entender, que eu levo para a Síria. E na verdade o que acontece? Porque agora eu sei que somente a Israel há Deus. Somente agora eu sei que Deus somente há nessa terra. E outra coisa, que todas as vezes que eu tiver a dobrar meu joelho e orar ao Senhor, eu possa me curvar em cima desse torão de terra e clamar ao Deus que tudo pode. Vou traduzir para você. Porém, uma coisa, Senhor, eu quero que o Senhor perdoe agora o mergulho da paz. Observa bem. Eu quero que o Senhor perdoe o teu servo, para que, na verdade, quando o meu Senhor tiver de entrar no templo, adorar o seu Deus, é eu que acompanho ele. É eu que seguro nas mãos dele e entro no templo com ele. Para quando eu curvar o meu joelho diante do seu Deus, eu quero que o Senhor saiba que eu não estarei adorando. Porém, uma coisa, eu estarei acompanhando. E o que é que diz o profeta? Vai em paz. Vou te mostrar algo que você não entendeu. Por causa de que, pastor? Isso eu quis dizer sobre a rendição desse deixar por último. Você não sabe que ele estava correndo um sério risco de morte. Por causa de quê, pastor? Naquela hora ele estava, na verdade, o que acontece? Recusando o Deus do seu reino. E isso, na verdade, ele poderia ser punido com morte. Você não sabe o que é isso. Ele não poderia curvar e aceitar outro Deus a não ser o Deus do reino. E ele confessa na hora a sua fé. Eu te pergunto para você que diz que faz a obra missionária. Se porventura o facão, o revólver estiver no teu ouvido, assim como aconteceu comigo na cidade de Contagem, estava eu, minha esposa e minha filha pequena. E quando eu entrei na favela chamada Bairro Beatriz, estava eu, minha esposa, uma guitarra na traseira do carro. E quando eu entro na favela, as mulheres estavam nua, rua estreita, o carro passava, não tinha como voltar de ré. As mulheres nuas deitavam no capô do meu carro e a igreja estava lá no fundo. A igreja era pequena e os outros gritavam com o revólver na mão, tudo armado. Ei, você pode entrar, mas sair você não sai. A meus filhos dentro do carro, minha filha pequena que está aqui, e estavam meus 2 filhos que hoje moram em Israel. E aí, pastor, o que eles faziam? Choravam, caíam em pranto, um desespero com o vidro fechado, bafo e catinho de maconha, mulheres nuas dançando na frente do carro. E ele dizia, hoje o senhor não sai daqui. Quando eu cheguei lá no últimozinho, no bequinho, a igreja lotada de gente, pessoas carentes, precisando de ouvir a palavra. Eu falei assim, Jesus, é hoje que eu termino o culto, é tarde para mim ter uma vida longa, porque eu sei que eu não vou sair mesmo, então é hoje. O culto vai terminar 9h30, vai terminar 11 horas. É hoje que eu prego. Oh, glória! Você quer ver um homem pular no poder de Deus? Foi naquele dia. Vou aproveitar os últimos minutos meu na terra. Lá fora, só PT, só 380 me esperando. A minha filha batendo o queixo, meus filhos tudo desesperados. Pai, nós vamos morrer. Eu falei, não vai não. E a igreja nem dinheiro para colocar gasolina no meu carro não tinha. Tá ali a minha esposa ali, ó. E aí, pastor, eu quero mostrar para você se faz obra missionária. Ai, irmão, você vai aprender hoje, vem cá. E quando eu estou lá pregando a palavra de Deus e dando testemunho, e tudo que eu pregava, um malandro lá atrás dizia, é mentira! Ei, 4 homens lá de fora. É hoje que nós matamos esse homem. Esse homem é mentiroso, tem que morrer, pastor, aqui não entra. É. E eu pregando a palavra de Deus. E aí, pastor, e eu pregando. E o culto ia terminar 9h30, eu vou levar mais 15 minutos para viver mais. E ó, pregando palavra em cima. E aí, pastor, quando deu 10h15 eu vi que não tinha mais jeito.
Eu vou encerrar o culto por aqui. A minha esposa olhando para mim com um olhar regalado com os outros. Vão embora mais cedo. Vão aproveitar que a multidão daqui leva 3 obreiros vão ser. Mas não adiantava, não tinha nem virador pro carro. Tinha que voltar de ré. E aí? Um bequinho estreito. Meu Deus do céu, a distância longa. E o que eu faço? Termino o culto e falo assim, porventura, tem alguém para Jesus? Quando eu faleci, os 4 malandros caíram de joelho, pastor, engraçado, nossa mão tá dura. Eu não consigo, na verdade, nem puxar o gatilho. E porém uma coisa, nós queremos aceitar assim Deus do Senhor. Eu queria também ofertar, irmão. Naquele dia nem dinheiro para oferta, nem dinheiro. Não tinha na salva para dar gasolina, botar que estava seco para me voltar para vir embora. Era ligar e sair fora da favela e o carro morrer. Eu estava com mais medo da gasolina acabar de que morrer. E aí, pastor? Foi o dia que mais entrou dinheiro na igreja. A oferta entrou mais de 2.000, os 4 vamos colocar na salva. E o pastor ficou tão alegre com aquilo que na verdade estava morrendo de medo. E o que acontece? Eu orei para aqueles homens. E aí, pastor? Manobraram meu carro, tiraram da favela. Você acredita em obra missionária? Você faz missão, crente? Você faz missão, crente? Agora, pastor, o que desperta a sua atenção? Na mão voltando para a tua casa. Eu quero que você medite, eu não vou falar. Só maquina no seu coração o que pode ter acontecido com aquele escravo. Vou deixar você pensar. Imagina uma coisa, através daquela jovem, Deus fez uma grande obra, Naamã faz o quê? Rende aos pés do Senhor. Agora você já observou, o homem era o quê? Chefe de um exército, homem honrado, diante do seu Senhor, diante da sociedade, homem cheio de cerimônias e trabalhos sociais. Aí pensa para você ver, você quer obra missionária maior que essa? Será que quando você está passando no vale, você lembra de Deus? Ou apenas uma coisa que a gente fala assim, eu vou subir ao monte. Crente, para subir no monte primeiro é necessário passar pelo vale. Ninguém sobe o monte está lá, passa pelo vale para subir. Aprenda uma coisa, tem crente passando pelo vale, tem crente morrendo no vale, porque ainda não consigo colocar o pé lá em cima no monte. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes você está sendo um crente fingido. Por quê, pastor? Você não pode falar isso, posso. Observa, Cristiano aprendeu na Bíblia, a Bíblia diz, ó, no mundo, vós tereis aflição, já disse e vou repetir. Crente não chupa mel, come abelha, crente. E é verdade. Crente não chupa mel no mundo. Olha aqui, quem fala não sou eu, é a Bíblia. Ei, no mundo, vós tereis. Crente chupa mel? Não. Crente come abelha. Sabe por quê, pastor? Tem que descer caroço, pedregulho na garganta. Muitas vezes você tem que engolir. Por causa de que, igual eu estava falando com você, Lucas capítulo 9, do verso 49, 56. O que aconteceu? Você sabe o que Tiago e João queria fazer? Chegou o que nós oramos para que for cair no céu? Por quê? Jesus falou, pera um bocadinho, você não sabe que espírito sois? Por que tu dizes isso? O que acontece com muito crente? Irmão, preguemos isso aí é uma alma perdida. Isso não tem jeito não. Lá que se trouxe para lá. É assim, não é? Eu fui pregar para uma pessoa, falou, pastor, você não tem recurso não. Já cansei. Olha, já cansei. Isso é o que mais acontece, crente. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É necessário você olhar para dentro da sua vida e ver o que Deus quer de você nessa noite. Você diz que faz obra missionária, você diz que faz missão. E outra coisa, pastor, eu não aceito Jesus porque eu tenho a minha religião. Vem cá na Bíblia. Vem cá comigo. A Bíblia diz da seguinte forma, 1 Pedro capítulo 3, verso 10 e 11. Aquele que ama a sua vida e quer desfrutar dias felizes, refreia a sua língua do mal, seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Aprenda uma coisa aqui, aceitar Jesus. Primeiramente não é mudar de religião, é tomar a posição correta. Foi falado hoje, na verdade, Ezequiel capítulo 37. Jesus quando chega, chamou Ezequiel, vamos lá. Ezequiel profetiza para cada osso encaixar no seu osso. Observa bem, você já leu dentro da Bíblia que a tíbia, perônio, ligamento, joelho, artéria, corpo, tudo foi encaixando no seu devido lugar. A tíbia, que na verdade, ou o pé, este osso não quis ser o osso do pescoço, porque senão estaria um membro aleijado. Aprenda uma coisa, você tem que ficar na posição que Deus quer. Não é procurar, na verdade, servir religião. Pastor, o que acontece? Jesus diz, filho, observa bem, no livro de João, capítulo 7, no verso 38, você tem Bíblia, como aí que é bom. Filho, aquele que crê em mim, rios de águas vivas correrá no teu ventre. Você não sabe o que é isso. Pastor, traduz. Vou traduzir. Pastor, aquele que crê em mim, rios de água viva, disse o Senhor, correrá no teu ventre. Você não sabe o que é isso, vou te explicar. Chama-se poder ilimitado. Aquele que crê em mim, rios de água viva, porque é água purificadora. Quando você vê em Efésios 5, 26, Jesus quer que nós lavamos com a água da palavra. Se você não tem Bíblia, se tem Bíblia, vai marcando, chega em casa, medita. Olha para você ver. Primeira coisa, pastor está pregando heresia, não vier Bíblia, come Bíblia. Primeira coisa, observa bem coisa tão linda. Pastor, engraçado, eu tenho lutado tanto na igreja e eu não tenho alcançado a minha vitória.
O que está acontecendo na minha vida? Vamos lá no livro de João 4, versículo 14. Observa bem Jesus como teve um encontro com aquela mulher samaritana. Calma lá um bocadinho que eu não terminei a mensagem. Nós só mais um pouquinho. Espera um bocadinho que eu estou terminando. Eu gosto de falar de Bíblia. Você já parou para observar uma coisa? Hoje crente não pode sair de uma igreja e pregar para uma pessoa sozinho. Primeira coisa, se for um pastor, um obreiro, está em pecado. Olha lá para você, maior luz do dia, a maior pouca vergonha. É aquilo? Presta atenção, isso é crente que julga. E a minha Bíblia diz, você vai ver, por que muitos estão morrendo? Mateus no capítulo 15, no verso 11, a Bíblia diz assim, filho, o que mata não é o que entra, mas é o que sai da boca. E tem gente morrendo. É, pastor, vem cá na Bíblia. Deus tem Bíblia para você que vem cá. Pastor, vem cá, me mostra. Eu vou te mostrar. O que Deus mandar, vai. E outra coisa, não se preocupa não, é que as caras brincam com